Olá pessoal, então vamos para mais aqui uma apresentação da disciplina sobre flotação e propriedades da interface, do curso de pós-graduação de Engenharia de Minas. O que é o processo de flotação? Vamos fazer aqui um breve resumo. A flotação é um tipo de processo físico de separação de misturas heterogêneas. Essa técnica consiste em adicionar bolhas de ar ao meio para que as partículas em suspensão no líquido aglutinem-se a essas bolhas, a espuma formada então ser removida, arrastando consigo as partículas de impureza. A tensão superficial ou interfacial é o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre as duas fases de uma unidade em um processo considerado isotérmico e irreversível. Diferentes autores explicam a tensão superficial como energia livre por unidade de área e, portanto, essa tensão pode vir a ser expressa como força de unidade de área. É importante compreender que os minerais adquirem uma carga elétrica de superfície ao terem suas ligações químicas quebradas na fragmentação, provocando assim o aparecimento de um gradiente de tensão na superfície. Relembrando que os minerais possuem ligações iônicas, covalentes e metálicas ou ligações moleculares. As partículas dotadas de ligações superficiais fortes precisarão interagir com o meio com o objetivo de baixar os níveis de energia livre na superfície. Essa ânsia de minimizar os diminuir a energia caracteriza as partículas a serem hidrofílicas. No caso das partículas que possuem ligações de natureza molecular na superfície, que são mais fracas por se aproximarem do seu estado de equilíbrio, são hidrofóbicas e não têm tanta afinidade com a água. Então, vamos prosseguindo aqui para o segundo slide. Todo líquido ou sólido que se mantém em equilíbrio com seu vapor possui uma superfície com determinada quantidade de energia livre e a sua magnitude é determinada pela sua tensão superficial. Em outros termos, em um líquido, todas as moléculas agem entre si, influenciando a atração ou repulsão mútua. E assim essas forças entrarão em equilíbrio entre si dentro do líquido, tendo como resultante igual a zero. No entanto, as moléculas que estão na superfície não serão compensadas totalmente, porque metade do volume está na fase gasosa, o que criará uma quantidade de energia livre, e sua magnitude será então a medida pela tensão superficial. Então vamos fazer aqui uma breve introdução sobre a tensão superficial. A tensão superficial surge devido às interações coesivas entre as moléculas do líquido. No interior do líquido, as moléculas têm moléculas vizinhas em cada lado. As mesmas estão a ser puxadas umas pelas outras, de forma igual e em todas as direções, promovendo uma anulação das forças. Então, pessoal, prosseguindo aqui, a interface líquido-gás pode ser visualizada em situações corriqueiras, como, por exemplo, na água em um copo ou em um lago, que na falta de vento possui uma superfície plana, ou na estabilidade de bolhas de sabão, na brincadeira de crianças que necessitam de agente espumante.
A tensão superficial é influenciada pela concentração de soluto. O uso de sais e bases, sem considerar o hidróxido de amônio, aumenta a tensão superficial em relação à água. Já a grande parte dos sulfactantes, álcoois, carboxilatos, sulfatos, sulfosonatos, aminas e sais quaternários de amônio e etc. Diminui a tensão superficial, enquanto os tiocompostos não afetam de forma significativa, tendo a decréscimo desprezível. Só para fazer um resumo aqui, pessoal, quais são os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha? Né? A eficiência de colisão é dominada pelas condições hidrodinâmicas dentro da célula, como a rotação do impedidor, turbulência e nível de suspensão das partículas, enquanto que a adesão é controlada pelas interações físicas, químicas nas interfaces das partículas e das bolhas, como o pH. Ao longo do processo de flotação, existem ocorrências que incluem a hidrodinâmica e a cinética do sistema, tais como o movimento de bolhas e partículas e a energia mínima de colisão, que é preciso para eliminar a camada líquida de água que a separa. Portanto, ainda que os critérios hidrodinâmicos relacionados à interação hidrofóbica entre as bolhas e partículas sejam propícios para que a flotação aconteça, é preciso que outros critérios referentes à cinética e à hidrodinâmica do sistema sejam garantidos, tais como: as partículas devem colidir com as bolhas. O filme de separação na interface partícula-bolha deve ser o mais fino possível. A camada hidratada residual, que decresce com a hidrofobicidade da partícula, irromper durante o tempo de colisão, permitindo assim a adesão da partícula à bolha formando o agregado. O agregado partícula-bolha deve ser resistente e estável o suficiente para permanecer intacto no equipamento de flotação até a retirada da espuma. Então vamos lá para a probabilidade de flotação. Para que esses critérios sejam satisfeitos, é preciso determinar a probabilidade de a flotação acontecer. Essa probabilidade de uma partícula de flotar é encontrada pelas seguintes equações, em que probabilidade de flotação, PF, probabilidade de flotação, PC, probabilidade de colisão entre partículas e bolha, PA, probabilidade de adesão das partículas às bolhas, PS, probabilidade de formação de um agregado partícula-bolha estável, PQ, probabilidade de quebra ou ruptura do agregado partícula-bolha. Agora, para finalizar, vamos fazer aqui um experimento, um exemplo de experimento de flotação. Se tivermos uma mistura de areia e serragem, por exemplo, ao adicionarmos água, nenhum dos dois componentes da mistura será dissolvido. Como a serragem é menos densa que a água, ela flutuará e a areia será deslocada para o fundo do recipiente. Ela é mais densa que a água. Então, isso aqui seria mais ou menos um exemplo de flotação.